Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna. A gente está aqui em mais um Podcom, hoje sobre um tema super diferente. A gente vai falar sobre cross-border. Para quem não conhece, esse tema tem tudo a ver com e-commerce e hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona, quais as implicações. E a gente está trazendo um especialista desse setor, que também é dono de uma empresa de tecnologia que atua nesse setor, tá, pessoal? Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você. Obrigada por estar aqui. Conta um pouquinho sobre você. Acho que vamos começar falando um pouquinho do seu currículo para o pessoal entender. Tá bom? E aí conta sobre as suas empresas no plural, por favor. Tá bem. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Conheci a Bruna, tenho 6 anos já, né? Eu vou abrir um parênteses. O comercial, quando ele é bom, ele vira amigo. Tá bom? Então, Pois guardem isso no coração. Vendi para a Bruna, em vidas pregressas. Exato, né? exato. Bom, prazerzaço estar aqui. Super feliz agradeço. com a tua empreitada e feliz de falar sobre esse tema que cada vez mais deixou de ser tendência, é uma realidade. Bom, fala sobre mim. Eu tenho 37 anos, sou pai do Benji e do Gael, esposo da Raquel. Esse é o meu empreendimento principal. Oh, gente. Mas dá trabalho bastante. Ainda tem 2 empresas. Não dorme, né? Costumo dizer que são 4 bebês eu tenho. Exato. E sim, tenho 2 empresas, a Chipsmart e a NoBorders. A Chipsmart nasceu há 7 anos. Depois eu conto um pouco da trajetória. E a NoBorders, né, carinhosamente chamada de NB, nasceu em 2019. A concepção e o primeiro produto uma versão do produto em 2020. E elas estão 100% inseridas dentro do contexto de cross-border. E aí, geralmente, a galera pergunta, mas por que 2 empresas? Por que uma só não resolveria tudo? Exato, você mesmo já me fez essa pergunta. Sim, sou boa nas perguntas óbvias. Mas, de fato, a gente tem pensado bastante nisso, mas o processo de cross-border, ele não é um processo muito simples. E quando você trata de processos de exportação e trata de processos de importação, falando especificamente do nosso mercado, né, mercado latino-americano, são processos totalmente diferentes. Né? Então, enquanto um caminho, que é o caminho de exportação, ainda está engatinhando, pouco volume, o caminho de importação já é uma realidade. Né? O Brasil recebe, até um pouco antes do PRC, né, do Programa Remessa Conforme, que todo mundo já deve ter ouvido falar, dos $50, do Haddad e tal. A Shine, né? Todo mundo já pensa nessas coisas. Ela recebia por dia, no Brasil, o Correio recebia 1 milhão de pacotes, vindos da China e Estados Unidos majoritariamente. E aí, para se fazer essa operação, é totalmente diferente. Pra você ter ideia, em 4 dias você faz o que é no contrário, a exportação, que são 4, 5 milhões de pacotes exportados no Brasil, pequenos pacotes. Então, são realidades diferentes em termos logísticos, né, que é onde eu estou inserido. E aí não dá para você construir uma solução que atenda à importação, que são muitos volumes, e uma outra solução que atende também muitos volumes, mas porta a porta, um volume bem menor. Exato. Não tem necessidade de consolidação, desconsolidação, processo de desembaraço aduaneiro, que aqui na América Latina é super complexo, especificamente no Brasil é super complexo. Nada que é fácil, né? Pois é. São 3 países assim, são assim, terríveis: Argentina, Brasil e Portugal. São os piores em termos de desembaraço. E aí é por isso que a gente acabou construindo 2 soluções. Uma solução mais leve, pensada para facilitar de fato o processo de exportação da América Latina para o mundo, e a outra empresa para atender o chinês, o americano que quer vender aqui, com o approach de descomplicar a América Latina, que é um mercado que está crescendo a 2 dígitos todo ano, e a tendência é que cada vez mais o mercado cresça e a aderência de produtos aqui também de fora. E você já está sentado na janela aí desse avião. Legal, Rafa. Comecei um pouco antes, né? Então, no Brasil, né, começou a falar disso em 2014, 2013.
o e-commerce ainda engatinhava aqui. Né? Hoje ainda, o cross-border é uma coisa super à frente do tempo. Para quem não sabe, o cross-border é essa modalidade ali de venda do comércio eletrônico que ela ultrapassa uma fronteira de um país para o outro. Então, se eu precisar aqui, ó, eu quero abrir a lojinha da Bruna e quero vender para atender meu público em Portugal. Tem muito lá a questão de time, né? A gente já conversou sobre isso. Sim. Quero vender a camisa do Corinthians. É isso aí, pessoal. Sou corintiana. Lá para o pessoal de Portugal. Então, vou abrir minha lojinha, meu e-commerce. E aí, quem que vai me resolver essa questão tanto logística e tecnológica para calcular um frete, a parte de imposto, aqui o checkout transparente, que a gente vai falar sobre isso. Sim. Então, isso é cross-border. Se eu quiser vender para um mercado que ultrapasse as fronteiras do meu país, e também da outra forma, né? Se alguém de fora do meu país quiser comprar algo que eu vendo. Sim. Você falou, faz total sentido, só um complemento, né? O cross-border, no final do dia, é o comércio transfronteiriço, né? E aí existe o e-commerce cross-border, que é exatamente isso que você falou. Tá. É porque muita gente confunde, fala, pô, o cross-border é só o e-commerce. Não. É tudo que faz parte ali dessa operação. Que está relacionado a uma venda de um país para outro. Simples assim. Então, o cross-border é um nome legal para o COMEX, né? Comércio Exterior. Perfeito. E aí, o e-commerce passou, o canal digital passou a ser um canal relevante, principalmente falando da China. A China foi que começou a desbravar, a China e Estados Unidos foram os que começaram a desbravar esse processo de venda através do canal digital para outros países, né? E aí, assim, aí tem o e-commerce cross-border, é isso, né? Então, perfeito. Você, através do canal digital, seja numa venda B2C, seja numa venda B2B ou D2C, qualquer sopa de letrinha que você queira colocar, mas uma venda direta através do canal digital é o e-commerce cross-border. E, majoritariamente, essa operação do e-commerce cross-border é feita em uma modalidade aérea. Também a galera confunde bastante esse lance do navio, container, despachante, né? A gente brinca lá a nossa apresentação comercial, o primeiro slide é o que vem na cabeça sua quando você pensa sobre comércio internacional. Aí a primeira imagem né? Passa no mundo. Um container, na real. O container e do lado um despachante com uma pilha de documentos, porque a galera acha que é super complexo para se fazer esse processo de colocar o seu produto em qualquer país, né? Então, o que parece tão distante, parece uma coisa de big empresas. Assim, exato. Que eu não poderia fazer, por exemplo. Exatamente. E o nosso papel é desmistificar isso. A gente quer contribuir para uma nova perspectiva, que cara, você consegue... claro, a gente vai discorrer um pouco aqui sobre como fazer e tal, mas com a estrutura que você tem hoje no Brasil, você consegue disponibilizar o teu produto em qualquer mercado, usando o canal digital sem a necessidade, que esse é o grande ponto, sem a necessidade de você avançar estoque. Eu quero vender em Portugal, vou ter que achar um distribuidor lá, estabelecer canal, imobilizar estoque, é um problemaço. Hoje a galera não tem mais grana para ficar imobilizando grade lá de sapato, grade de roupa, sendo que tem que atender o mercado local, que é gigante. Né? Então, o e-commerce cross-border passou a ser uma maneira mais fácil de você conseguir adquirir mais clientes e sair dos nossos consumidores. Do nosso aquário ali, né? A gente pode pegar outros peixes. Porque o Brasil é gigante, né? E isso, no final do dia, fala, tem que resolver o problema de Manaus, tem que resolver o problema de Belém, tem que vender no Porto Alegre, né? Pensando que a gente está em São Paulo. E, às vezes, é mais fácil você vender, sei lá, para Buenos Aires, o seu produto vai ter mais aderência, ou vai vender para Montevidéu, ou vai vender para... Você nem imagina que seu público-alvo, o ICP está por lá, né? Pois é. E o e-commerce cross-border te dá essa possibilidade de testar mercado, de fazer um primeiro passo de internacionalização, né? Você faz uma expansão internacional, a partir dessa expansão você testa mercado, e depois do teste você fala, tem gente na Suécia querendo comprar meu produto, vale a pena fazer uma negociação para alguém distribuir meu produto lá, vale a pena abrir um canal lá, enfim. Então, testar mercado. Exato, o e-commerce cross-border, ele, de certa forma, ele destrava essa, podemos dizer assim, experimentação do mercado internacional. Né? Você tira muitas barreiras, você não precisa adequar produto, não precisa fazer muita coisa. Então, a gente vai falar um pouco disso, mas
É isso que tem me movido nos últimos 7 anos. Que legal. E propósito é tudo, né? Porque, cara, imagina a quantidade de desafio que você não enfrentou, assim, com a parte tributária, matrizes e sistemas, integrações, e TMS, e legislações. Meu Deus, Sim. Vamos lá. Só fazendo um disclaimer que eu acho que é válido, a gente falou do e-commerce, vou puxar a sardinha sempre, não tem como, mas se eu quiser lá fisicamente postar um produto para que chegue em Portugal lá do outro lado, o seu software, a sua solução completa, você tem de ponta a ponta esse tipo de operação também. Sim, sim. Quando você pensa numa jornada de e-commerce cross-border, você tem um canal de venda, depois que você vende, captou o cliente vai comprar, você tem que mandar esse produto para lá, né? Ainda não inventou uma impressora, não tem uma impressora lá que vai imprimir. Não Só tem... 3D. Exato, ainda não chegou nesse nível, então o pacote precisa chegar fisicamente. E aí você tem maneiras de enviar esse pacote, modalidades de envio, que vão desde modalidades mais lentas, mas de certa forma mais baratas, modalidades mais rápidas, mas que de certa forma são mais caras. Isso é o que tem no mercado. E aí o nosso papel é justamente viabilizar com a tecnologia e também com uma negociação, eu costumo dizer que é uma negociação sindicalizada, né? Então a gente vai lá, pega os pouquinhos pacotes dos nossos clientes, desses vários clientes que a gente tem, e vai lá e negocia com as transportadoras, fala, olha, eu tenho... essa recorrência aqui, eu vou te dar volume, aposta em mim, me dá um preço agressivo, porque o mercado não aceita 30 dias. O consumidor de Portugal não vai esperar 30 dias. Se ele tiver que esperar 30 dias, ele vai comprar lá no Someday, no Next Day lá. Os Estados Unidos vai entregar Esse também. é seu apelo para começar a girar a roda ali. Aí os caras falam, pô, legal, você é um cara legal. Vou te dar uma tabela agressiva contanto que você me traga volume. E aí essa tabela agressiva me permite oferecer para o mercado um preço acessível com um prazo atrativo dentro do contexto de e-commerce. Então, você consegue fazer um pacote chegar do Brasil para Miami em 2 dias, do Brasil para Lisboa em 4 dias, 3 dias, dependendo do prazo. Então, é mais rápido do que... Super tolerável, às vezes melhor do que alguns e-commerces no Brasil. Às vezes demora mais a coleta do que a entrega. Caramba, impressionante. É super rápido. Então, esse é o nosso papel. Então, a gente tem esse serviço de frete, mas o que viabiliza o serviço de frete é a tecnologia. Então, a gente tem uma plataforma que eu brinco que na pandemia a gente foi chamado para uma missão, porque a gente nasceu para atender pessoas jurídicas, perdão. Só que na pandemia a gente foi chamado para uma missão para conectar as pessoas, porque o correio parou de fazer transporte internacional. Não tinha. E as pessoas precisavam enviar... A galera tentando empreender também, todo mundo testando. Não, mais que isso, as pessoas estavam distantes, né? A vovó que ia visitar o netinho não podia ir, né? A mãe que ia participar do casamento da filha não podia ir. A pessoa que vendia alguma coisa lá para sobreviver, para compor renda, não podia receber o pacote. O pessoal que fazia viagem para levar coisas também não conseguia. Então, a gente recebeu essa missão. Eu brinco que foi uma missão porque foi muito difícil. Você é do produto, você sabe como que é difícil você pensar um produto para empresas e adaptar esse produto para atender pessoa física. Sim, PJ para PF, outro mundo. É outro mundo, né? E aí a gente, em 2020, teve que se adaptar para atender esse público. E... No final, o frete estava ali, super legal, mas a gente teve que adaptar toda a tecnologia para dar esse suporte a tantas demandas pontual, né? Então, a gente atende a vovó, que tem uma história da vovó muito legal, que ela fez um tricô para o netinho, ela ia lá, bem velhinha, o netinho nasceu, acho que provavelmente a última vez que ela viu o netinho, e veio a pandemia, ela não pôde ver o netinho. E aí a filha, me contatou e tal, fez ia casar, o neném ia nascer, ela tinha feito todo o processo, ela ia entrar com aliança, uma série de coisas, fez aliança aqui, no final não podia, a gente teve que fazer esse processo de conexão através do envio. Caramba. É muito louco isso, assim. E aí a gente, teve que cuidar do envio. A senhorinha não conseguia preencher um formulário no sistema, não sabia usar, não tinha acesso, então a gente cuidou de todo esse processo, fez o pacote chegar lá, criou um vínculo, depois a gente recebeu a imagem do negócio. Marcou, então, né? Marcou. Então, assim, contei toda essa história dessa volta para contar. A gente atende desde a da vovozinha,
E a gente hoje tem a plataforma para atender mais intuitiva possível, pensando na usabilidade. O cara não precisa nem fazer login para usar a plataforma. Compra o frete, a coleta vai ser na casa dele. Até empresas, por exemplo, como o Grupo Soma, que tem lá diversas marcas e a gente atende, por exemplo, a Farm, a gente atende a Nativosa, enfim. Times de futebol, como citei. Então, a gente tem essa capacidade, mais do que a capacidade, a gente tem a obrigação de entregar esse tipo de solução, porque não existe hoje. Você não tem uma solução que consegue cobrir o processo de integração com as lojas, falando especificamente do e-commerce, o processo de integração com as lojas para poder receber o pedido, para depois processar. 300 mil plataformas. A gente sabe como é a coxa de retalho aqui no Brasil em termos de stack sistêmica, né? Você tem RP, você tem Hub, você tem OMS, você tem TMS, você tem o site, você tem, enfim, tem uma série de RP, tem uma série de stakeholders participando do processo para que a venda aconteça, e precisa ter alguém que faça esse papel do TMS global, e não tem hoje aqui no mercado. Então, a gente criou e construiu essa solução engine de cotação de frete e impostos, e depois a gestão do pedido, conectou com o ecossistema, e a partir daí a gente viabiliza qualquer loja. Tem a deusa do cacau, que vende terapia balizada no cacau para o mundo todo, até o Grupo Soma vendendo produto, né, super legal, super reconhecido a nível global. Então é isso, desde a vovozinha até que demais. Isso só foi possível porque você nasceu já puramente ali com viés de tecnologia, já pensando numa plataforma escalável, e posso dar meu testemunho que realmente é muito simples. Sim. Porque eu já usei sua plataforma. Solicitar, enfim, a interface é muito intuitiva, de fato. Não é jabá, pessoal, é realmente muito simples. Testem aí, entrem no site da Chip, né? Chip Smart, que vocês vão conseguir averiguar e confirmar tudo isso que eu tô falando. Então, muito legal, Rafa. Puta conquista. Legal que marcou, né? Nossa, do Grupo Soma pra vovozinha. Não, foi da vovozinha. Da vovozinha pro Grupo Soma. O Grupo Soma veio. Vamos crescendo, gente. Não é reduzindo, não. A gente fala que é muito mais difícil atender a vovozinha. Com certeza. Muito mais. Várias vovozinhas. É bem complexo em termos de produto e em termos também de atendimento mesmo. Sim, porque tem muito viés, né? Então, assim, se eu e você a gente sentar e definir uma tela, pra gente tá fácil. Se você pegar uma pessoa ali que é às vezes até de outra classe social, outro histórico, tem todo um histórico ali da pessoa que vai fazer ela ver outras coisas que a gente não tá vendo, né? Por isso que é tão importante ter um time que tenha pessoas de vários tipos, de vários lugares, para até ser mais rica essa troca, né? Total. E poder chegar e meio que agradar todo mundo ali na medida do possível. Sim. Vamos entrar um pouquinho mais no tema. O que você vê, Rafa, de oportunidade e desafio na parte de cross-border? Legal. Desafio, o Brasil. Não, eu vou começar pelas oportunidades. 82% das pessoas que compram no e-commerce já compraram ou têm a intenção de comprar no cross-border. Então, já não tem mais essa trava. Nossa, eu compro daqui. Enfim, as pessoas estão dispostas a comprar de sites de fora. E ao estar disposta a comprar em sites de fora, ela sabe que o processo, às vezes, não vai ser igual a uma compra local. O objetivo principal sempre é você dar uma experiência de compra local, mas no final não é, porque transit time é diferente, o preço é diferente. O processo de desembaraço, né, para a entrada do produto no país, ele tem uma etapa importante, né, nessa jornada de compra e da jornada do pedido até chegar na casa do cliente. Mas mesmo assim, 86% das pessoas estão dispostas a comprar. E aí, com tanto China chegando no Brasil, isso um apetite vai aumentando, né? E sabe por que as pessoas estão dispostas a comprar? Por 2 motivos. Porque ela não encontra o produto lá no mercado dela, ou porque o produto é mais barato. A gente tem um comprador voraz da China, compra containers e containers. Esse estúdio aqui veio metade da China. Mais da metade. Voraz, ele compra assim... bizarro, loucamente, né? assim, bizarro. Sem medo de chegar a qualquer coisa. Eu já sou mais reticente, eu já não sou tão ousada assim como eu. Eu brinco que casa de ferreiro, espeto de passo. Eu compro muito pouco no e-commerce, pra ser honesto. Mas isso você pode cortar. Mas, enfim, a galera tá disposta realmente a comprar. Já é uma realidade. Então,
não tem essa trava de, putz, é de fora, é chinês, ou é do brasileiro. Tá tirando esse preconceito, né, de ser coisas falsas que não funcionam, não existe ou qualidade inferior, né? Não existe. Hoje, aproximadamente, tem pesquisas que falam 25, outras falam 30, mas são números relevantes anyway. Ou seja, 30% do e-commerce já é em transações entre países. É o Brasil vendendo para Portugal, é o chinês vendendo para o Brasil, é o americano vendendo para a Itália. Então, é uma fatia... E crescente. É uma fatia super relevante. E, geralmente, esses 30%, quando você explode um pouco mais, né, e a gente tem casos reais dentro de casa, o ticket médio é geralmente 20% a 30% mais caro numa compra global. Você tem, dependendo se você está num país de moeda um pouco mais fraco, que é o nosso caso, você tem potencial de ganho em moeda forte. Né? Você tem 2 natais, você tem... Tem outras peak seasons aí no meio do ano, você né? tem as datas que são universais, você vai ter 2 vezes. E você tem datas... o Dia dos Namorados aqui é dia tal, o Valentine Day é outro dia em tal lugar. Rafael é marqueteiro, hein? Eu tô pensando já em vender já agora. Que ele pensa 2 sazonalidades. Dia de solteiros, são 2 natais. Single Nunca day. tinha pensado nisso. Exato. Tem na China, tem o dia da China lá, enfim. Então, essas são as oportunidades, né? E aí, a coisa mais óbvia é que você vai ter a oportunidade de atender o mundo todo, não só os 220 milhões de habitantes que a gente tem aqui. Essas são as oportunidades. E aí, de outro lado, você tem os desafios. Né? Os desafios óbvios são relacionados a posicionamento do produto, entender quem são os concorrentes, definir precificação, definir os canais, porque você pode vender na sua loja própria, você pode vender no marketplace global. No marketplace global, entender quais são as precificações, as taxas e tal. Entender termos relacionados à regulamentação do teu produto no país. Porque tem até esse aculturamento, né? Não é tudo para tudo, não é igual aqui no Brasil que você vende o que você quiser, né? Eu acho que tem espaço para vender teu produto em qualquer lugar. Claro que, você vende um produto de R$15. Você vai vender, ele vai transformar em dólar, o frete vai ser mais caro que o produto, às vezes não vai ter aderência. Então, você tem que, de fato, estudar. Não é que não dá para você vender. Você tem que pensar numa estratégia onde faça sentido você mandar um kit, mandar só uma caneta que custa $2, não vai fazer muito sentido. Mas, se eu montar um estojo que tem um apelo, XPTO, pode ser que faça mais sentido. E aí é imprescindível que seja feita uma pesquisa de mercado. Pelo menos você entenda o que está, como os seus concorrentes. Que pode fazer sentido. Tem ferramentas para isso, enfim. Mas, voltando para o desafio, você precisa, de fato, entender o teu mercado, os seus concorrentes, definir o canal, definir a stack tecnológica, né? Como que você vai fazer isso acontecer. O Brasil evoluiu bastante a respeito disso. Não tinha, como eu estou nesse negócio há 7 anos, eu vi esse negócio, realmente era mato. Assim, o que eu digo que era mato? Você vendia pela Vetex, por exemplo. Né? A Vetex é uma plataforma super reconhecida aqui no Brasil como uma plataforma de performance, tudo que a Caut usa a Vetex. Né? Se você quisesse pegar o Grupo Soma, que usa a Vetex, quisesse pegar e vender a Farm usando a Vetex, lá 7 anos atrás ela não conseguia, 5 anos atrás ela não conseguia, 3 anos atrás ela não conseguia. Por que ela não conseguia? Porque o checkout da Vetex não permitia colocar endereços de outros países. Um frete internacional. Obrigava a colocar CPF, enfim, coisas que são específicas no nosso país. Né? E aí não se tinha tantas opções. O Shopify era super... Incipiente, né? Todo mundo com medo. Porra, que Shopify? Hoje não, já é uma realidade, né? E aí, assim, há 3, 4 anos atrás, nenhuma plataforma tinha checkout global, a não ser o Shopify. Só que em contrapartida do Shopify não tinha penetração aqui, não tinha conexão com ninguém, ou seja, ninguém usava. Não tinha overlap ainda, não tinha sobreposição, né? Tava ele lá, a gente aqui. Exato. E aí, beleza. E aí o que aconteceu? Aconteceu um movimento de, todo mundo passou a ter um checkout global.
Então, a Vetex fez, o Magento já tinha, né, mas com 2.0 né, conseguiu melhorar. O e-commerce, que já é uma plataforma né, teoricamente global também, já tinha, melhorou. O Shopify se solidificou aqui no mercado. Plataformas nichadas, a gente tem a VNDA, que é uma plataforma lá do sul focada em moda, fez. Tem a ShopPub, que é focada em polo calçadista, fez. O App, que é uma plataforma também lá do sul, também fez. Então, todo mundo fez esse movimento de habilitar o checkout global. Então, esse foi um primeiro movimento. E o segundo movimento, que de fato, para mim foi disruptivo, foi a permissão na Amazon de sellers brasileiros com as contas no Brasil plugarem os seus SKUs na Amazon da gringa. Então, na Amazon dos Estados Unidos, na Amazon do Canadá, na Amazon do México. Coisa que não tinha como fazer. Você não tinha como fazer. Uma solução única já, sem precisar de contratar nada mais. Você tinha que ir lá na Amazon, abrir uma conta, lá na Amazon americana, abrir uma conta bancária, e antes de abrir a conta bancária, lógico, você tinha que abrir uma empresa nos Estados Unidos. Aí vem o muro subindo. Para daí você começar a vender lá, né? Mesmo que você fizesse o despacho daqui do Brasil, você teria que ter a conta lá para receber o dinheiro lá e tal. Isso funcionava para a Amazon, funcionava para o eBay e para qualquer marketplace. Aí a Amazon, ela habilitou o Global Selling aqui no Brasil. Então ela hoje permite que o seller que está no Brasil, vendendo na Amazon, possa pegar esse mesmo produto e plugar lá na vitrine dos Estados Unidos, plugar na vitrine do México, do Canadá e tal. Então esses movimentos das plataformas e também dos marketplaces fizeram com que a gente sabe... Capitaneou, todo mundo foi seguindo porque aí, você tem um marketplace, precisa ter o quê com o marketplace? Um hub. Aí o hub foi lá, vou fazer. A plataforma fez, o RP começou a habilitar também o endereço global, enfim. Então, o movimento do mercado, né? Não adiantava nada eu ter o TMS se não tinha a plataforma, né? Então, esse movimento do mercado, dos canais habilitarem os checkouts globais, os marketplaces permitirem que o seller daqui conseguisse vender lá. Outros meios de pagamento também, o PayPal já é solidificado, mas outros também começaram a habilitar. O Stripe, enfim, começaram a habilitar também. Pagamento em moeda estrangeira. Você poder receber em moeda estrangeira e trazer para o Brasil. Tudo isso fez com que a coisa ficasse mais fácil de fazer, a ponto de você usar a mesma estrutura que você tem no Brasil. Você usa o Bling, Shopify e Anymarket. E vendo no Mercado Livre e na Amazon no Brasil. Beleza. Com a mesma... Com o que eu tenho, sem contratar nada mais. Tem que contratar chip, tem lógico. Tem que contratar chip, gente. Edita isso, pelo amor de Deus. Em termos de stack... Com o mesmo ecossistema ali, né? Sem esforço tecnológico. Exato. Em termos de stack tecnológico, você não precisa mas fazer uma plataforma nova. Claro, você vai ter que traduzir catálogo, você vai ter que entender ali como... O Shopify tem plugin para isso. Deparas e conexões. Exato. Ali, né? Então, você consegue começar com a sua mesma stack esse processo de expansão internacional e só se preocupar parece uma coisa mais simples, né? Se preocupar em trazer cliente para a tua loja. Porque não adianta nada você abrir um .com ou transformar a sua loja numa loja global se você não fizer um trabalho para trazer o cliente para cá. Por isso que é importante entender o mercado que você vai atuar. Falar, eu entendo o concorrente, eu vou me diferenciar assim, vou posicionar o preço assim e vou investir para que o cliente venha para minha loja, assim como funciona qualquer e-commerce. Né? Não adianta nada você abrir um .com.br aqui e achar que está tudo bem, vou investir nada. E dormir e achar que o dinheiro vai pingar na conta, que é o né? que a galera achava lá, quando o pessoal tinha a lojinha, começou a fazer e-commerce, falou, agora minha vida vai mudar. A gente sabe e não é assim. Né, que não é assim. Então, o cross-border tem essas oportunidades, é um mundo. De fato, você pode vender no mundo todo, são 220 países e regiões. Através de canais 1P e 3P, né, loja própria ou marketplace. E hoje já tem soluções tecnológicas aqui na América Latina que permitem com que isso aconteça. Então, assim, em termos de trava, existem, claro, porque você tem esse desafio de traduzir, você tem esse desafio de entender o mercado, você tem que pensar em precificação, não é uma coisa assim, tá tudo certo, mas é muito mais fácil do que foi antes. Assim. Sim, você já desembaraçou uma boa parte do caminho. Aí, e a parte fiscal você não tem que se adequar em nada, né? Esse é um ponto importantíssimo. A galera acha que precisa ter emissão de uma nota diferente,
que precisa ter abertura de radar, não precisa de nada disso. Em 2017 veio uma lei, né, que facilitou esse processo de exportação, simplificou, né? Então a quantidade de documentos é muito menor, então é tudo muito mais simples. E também para a entrada do dinheiro aqui no Brasil, abaixo de $3 mil por transação, que é, putz, $3 mil por transação dá para vender muita coisa. Exato. Então você não precisa fechar câmbio. Ou seja, o próprio meio de pagamento de A10 cai na tua conta. Claro, vai ter a taxa dele lá, mas você consegue com uma moeda 5, você consegue jogar tranquilamente. E tem a notícia mais legal de todas. O Brasil tem incentivos gigantes para exportação, a ponto de não cobrar imposto. Então você não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS, e se você produzir aqui, você não paga II. Caramba, então você está vendendo. Não está tão distante assim. Exato, você tem um produto em real, vai vender em dólar e você ainda vai ter um saving de, sei lá, 20, 25%, dependendo do teu regime fiscal. Que pode ser usado, que é o que eu costumo sugerir para os meus clientes, usa isso de incentivo, um frete grátis, política de carrinho, enfim. Ou investe em mídia para trazer cliente para você. Então, Converte a favor de alavancar mais vendas, né? Exato. Hoje a gente tem clientes que deixou de atuar no mercado local só para atuar no mercado externo. Né? Então, porque faz muito mais sentido. O produto dele teve muito mais aderência fora do que aqui. É impressionante. Isso com algumas integrações e lógico, um pouquinho de estudo ali, como você falou e recomendou. Isso é para tudo, né? Na verdade, não só para o internacional. Sim. Mas muito mais desmistificando, né? Que as integrações elas já estão prontas, você já está conectado com os maiores canais e plataformas. Eu acho que uma coisa que assusta, do ponto de vista de prazo, eu como consumidor, até toleraria um prazo um pouquinho a mais, mas me assusta muito talvez não saber se eu vou ter que gastar algo a mais. Verdade. Que é um super valor agregado da sua ferramenta, que é o tal do checkout transparente. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho disso para o pessoal. Quando você olha qualquer pesquisa de e-commerce cross-border relacionada a abandono de carrinho, os três principais fatores são preço de frete, transit time e falta de transparência nos custos. O que é a falta de transparência no custo? Eu tenho certeza que você que compra bastante aqui da China, você deve ter passado por isso, que você compra um produto, ninguém te fala, estou comprando a $10, paga mais 5 de frete, $15. Chega aqui e você recebe uma notificação dizendo, então, meu amigo, você tem que pagar mais $30 de tributo. Já aconteceu. Que deve ter de abandono, ou se deve dar uma raiva, né, Will? Dá. Puta merda. Então, a pior experiência que um consumidor pode ter é não saber disso. Né? Porque ele acha que está fazendo uma compra super vantajosa, que ele vai analisar, né? Por que eu não compro? Por que eu vou optar em esperar 20 dias, 15 dias, né? Falando de quem está comprando da China para o Brasil. Isso é um trade-off aceitável, né? Por quê? Porque eu estou pagando $15 e aqui no Brasil o equivalente a 200. E aí o cara vai lá e prefere esperar os 15 dias. Aí chega essa grata surpresa de que vai ser tributado, né? E às vezes é tributado e é multado, porque foi subdeclarado. Então... E essa declaração é responsabilidade do consumidor? Não, de quem está vendendo. De quem está vendendo. Olha que legal, você pode tomar pelos dois lados. Eu não sabia dessa também, pra você ver que eu não compro realmente. Mas no final você tem o direito de abandonar e pedir ressarcimento, ok? Quem vai tomar de um lado é quem vendeu, porque ele vai perder o produto, não vale a pena trazer de volta, porque ele vai ter que pagar a primeira multa, depois pagar a reversa. Sim, né? Entendi. Então isso foi uma realidade, hoje já não é mais, falando de Brasil, tá? Hoje 100% dos produtos que vêm são tributados ou estão dentro do programa Remessa Conforme. Mas até pouquíssimo tempo atrás era tudo sem tributo. Os 10 maiores exportadores para o Brasil, uma curiosidade, 9 eram pessoas físicas. Caramba, e os nomes Jack Chan, sério, Chun-Li, e o produto mais vendido para o Brasil chama-se Case. Caramba, do que será, Will? Será que aí iPhone? Eu vou explicar o porquê. A lei previa que, momento cabeção, né? Momento curiosidade do cross-border. A lei previa antes que você tinha isenção de imposto de consumidor para consumidor, C2C. Então, o que o chinês falou? Beleza. Então, eu sou o Jack Chan e vou mandar... Pro meu primo. Pro meu primo. Vou mandar pro meu primo. E aí, esse é um primeiro ponto. Então, eles faziam isso para poder estar dentro da lei.
e aí faziam uma subdeclaração. Mandavam um celular e declaravam um case a $15. Para ficar abaixo dos $50. Uhum. E aí o produto entrava sem tributação, porque o correio não tinha capacidade de... O correio, não é o Pelo correio. volume, né? Não é o correio. A Receita Federal não tinha capacidade, muito volume, 1 milhão de pacotes por dia. Aí o que esse governo fez foi fazer a lei de fato acontecer. Mas aí tem um lance lá de cair nos canais, tem uma validação amostral do que transita. 2% parava. Tá. Quando parava. Existe uma validação amostral do que está sendo Hoje transitado. não mais. Hoje 100% é taxado. Abaixo tá acima de R$250, né? Acima de $50 é taxado em 60% mais 17%, que é o ICMS. E abaixo de $50, se for uma pessoa jurídica, é 17% de tributo, que é o ICMS, que antes não cobrava. Nossa. Então, caiu bastante esse ano esse volume ali, né? O volume vindo para cá. E aí a galera tem aderido ao PRC, e aí no PRC você vai pagar só os 17%. Explica pra gente o que é o PRC. Programa Remessa Conforme, que é o governo, né, o Haddad se inspirou, o ministro da Fazenda se inspirou no modelo europeu, que é existe uma pré-declaração do tributo antes do produto chegar. Então você capta e aí eu vou fechar com a solução que a gente amar. Mercado de interrogação é melhor. O que acontece? A gente estava falando da experiência de consumo. Os principais pontos são relacionados a preço de frete, transit time e falta de transparência nos custos. O que acontecia? O chinês, o mercado chinês, que é o principal, né? Os americanos também, mas eles não declaravam e não captavam o valor do imposto no checkout. Então, ele deixava apostando que não ia ser tributado. E se fosse tributado, consumidor, você se vira. Né? Uhum. O e-commerce cross-border começou assim, então só com logística e sem o tributo. Aí veio o Brexit na Europa, e aí o governo fez uma nova lei para o e-commerce. Lá na Europa, até $120 não tinha tributo. E depois, $120 não tinha o VAT, que é o equivalente ao ICMS, e $22 não tinha nenhum tributo. Quando veio o Brexit, eles tiveram que refazer isso e eles tiraram essa isenção e fizeram um processo para poder garantir que não tivesse subdeclaração. E esse processo você só vai entrar aqui se você captar o imposto antes, e aí eu vou te dar uma conta para você pagar direto para o governo. Ou seja, a Amazon, você vai vender aqui, capta o imposto, eu vou te dar um número e você paga esse imposto na minha conta direto. Então, o seller não precisa se preocupar. Entendi. Então, isso se chama DDP, Delivery Duty Paid. Então, você capta o imposto na origem, porque aí você amarra via transação bancária. Você não tem como subdeclarar. Vai você recolheu lá ali, não tem mais Pois sair. Porque eu estou comprando um produto de 100. Esse 100 vai gerar 20 de imposto. Pô, como que eu vou? Não é 100 não, é 10. Na verdade vai ser 2 de imposto. Não, é 100 e 20. Você pagar 20 e aí esse valor já é depositado na conta do governo lá na União Europeia. O Haddad está tentando fazer a mesma coisa. Ele só não conseguiu fazer o processo para que o canal, o marketplace, pague direto o governo. Quem tem que pagar é a transportadora. Ou é o correio, ou uma DHL, ou qualquer coisa. Mas é a mesma dinâmica. Então você capta o imposto lá na origem, e ao captar esse imposto, você tem o benefício de não pagar tributo. De não pagar os 60% até $50. Não caiu na mão do seller, mas quem paga o transportador é o seller. De alguma forma, ele é responsável pelo transporte. Sim. Então sempre vai estar na mão do seller no final do dia. Volta, né? Exato. Entendi. Foi mais próximo. E aí o que a gente construiu aqui, né? Dado essa pesquisa e sabendo do abandono de carrinho e tal, a gente construiu uma solução que permite com que você, vendendo no Brasil, consiga calcular o imposto do seu produto através da classificação fiscal, que, não sei se você sabe, é universal. Eu não sabia disso. Imagina a matriz do satanás que deve ser esse negócio, esse tributo, Williams. São 850 mil variações. É o NCM, não? É o NCM. E aí esse NCM, que lá é o HS Code, que é o HS Code. E aí os 6 primeiros dígitos do NCM são iguais para o mundo todo. E aí os outros são as variações. Aí cada país tem as suas variações. Então a gente faz esse estudo, a gente criou um algoritmo que tem essa capacidade de calcular
o quanto vai custar essa lapiseira na Itália, na Indonésia, no Kuwait, enfim. E mais que isso, a gente consegue saber se ela vai ter tributo ou não. Porque se é aplicável pelo perfil, categoria, valor, exemplo. Tudo. E aí, isso vai explicar muito por que nós vendemos bastante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem uma isenção... Aqui no Brasil são $50, certo? Os Estados Unidos são $800, sem tributo. Ou seja... A gente vendendo para eles? Você aqui no Brasil tem 0 de tributo na exportação e lá você não paga nenhum tributo. Lá nos Estados Unidos. Até $800. Pensa isso no chinês. O cara bota um carro lá, né? 3 embarques, o cara corta um carro... E lá monta, né? É um pedaço e um China junto. Eu vi um caso, o cara mandou uma moto em 7 embarques. Eu imagino. E não pagou nem o tributo. E não paga tributo. E não pagou tributo. Isso é uma discussão grande lá agora no Senado, porque assim, você acabou com o mercado local, né? Enfim, então, esse lance do tributo que a gente construiu é justamente identificar se o seu produto vai ter tributo lá no mercado ou não. Cara, isso é volátil, porque assim, imagina a quantidade de países que você consegue atender. Eu já estou imaginando assim. Hoje a gente calcula para 153 países e regiões. Sim, é uma coisa que muda. Não é uma coisa que muda hoje. Não muda todo dia. Mas sei lá, ano a ano tem uma revisão de alguns HS Codes e a gente tem um departamento que olha para isso. Mas esse é um dos nossos principais ativos. Assim. Então, olhando para aquele lance de como fazer, tem que ter, né, a stack e tal, e tem que ter alguém que faça cálculo do tributo. Não adianta você vender sem alguém que faça cálculo do imposto. Mesmo que você não contrate a chip... Se você pensasse só no frete e não pensasse no imposto... Sabe por que vai ser um problema? Não resolve, né? Porque você vai dar uma experiência ruim para o teu cliente. Você vai chegar o produto lá na Itália, você não falou para ele do tributo, você tem 2 caminhos. Ou você não fala para ele do tributo, fala, meu filho, se vira e paga, aí o cara fala, não vou pagar, você se lasca o seu produto. Isso é um caminho. O segundo caminho, que é o que a galera fazia, né, que agora a Chip consegue ajudar, é o quê? Ele cria uma linha genérica ali, taxas 20. Aí ele penaliza país que não tem tributo. Ele tá com uma gordura fixa em todo mundo. Exato. Em uns ele perde, outros ele ganha. Exato, mas aí ele vai acabar penalizando o consumidor americano, porque não tem tributo, porque ele tem que proteger o Canadá. Sendo que você consegue calcular isso dinamicamente. Dinamicamente, no checkout em milissegundos. Então, é importantíssimo, é ponto vital esse lance. E aí cai aquela questão de regulamentação, que você tem que entender seu produto, fazer a classificação, entender quanto vai ser. Então, não precisa. Você joga o valor do teu produto em dólar e o sistema faz o cálculo na ponta. E aí ele calcula o DDP e aí a gente capta esse valor e paga. A gente que faz toda essa operação e assume o risco. E aí, se você vende no marketplace, né, numa Amazon, a Amazon faz isso para você. Ela faz o cálculo e ela paga o tributo lá na Europa, se tiver que pagar nos Estados Unidos ou no Canadá. Caramba, então, eu vou fazer uma pergunta cabalística. É mais fácil essa matriz de 150 países aí que você falou ou a matriz tributária do Brasil? Água. Fazia tributo em cima de tributo. Apesar que tende a facilitar. O pessoal tem uma noção do quão pesado é esse tema aqui no Brasil. Assim, a tributação, ela tem o algoritmo, ele segue um padrão, não é uma coisa de outro mundo, não. Assim, você tem um cálculo de um imposto de importação e depois você tem um imposto que é chamado de sales tax. E aí os países vão tem país que calcula em cima, CIF ou FOB, ele calcula ou só em cima do produto ou em cima do produto mais frete. Mais o frete. E aí tem países, o Brasil é um deles, que adiciona ainda o II na base de cálculo do sales tax. Então, exemplo básico, o produto custa 100, o frete custa 20, o imposto custa 30, total 150. Desculpa, o frete custa 100, o frete... Oh, Deus, desculpa, gente. Fica tranquilo. Depois vocês cortam. O produto custa 80 e o frete custa 20, total 100. Aí vai calcular primeiro 60% do 100, porque Brasil usa como base de cálculo frete e imposto, ela é CIF. Já mata aí, né? Aí beleza, calculou, virou 160. Aí na hora dela calcular o ICMS, ao invés de calcular em cima da mesma base do II, ela adiciona o 160, já adiciona o 60 do II
para calcular o ICMS. Então, é tributo em cima de tributo. Exato. Eu achava, e para minha surpresa, quando eu comecei a construir esse algoritmo, eu achava que o Brasil era exceção, mas não é. Os países Tem todos... países que praticam essa... A Europa, a União Europeia toda é assim. O Canadá é assim. México é assim. Todos os países da América Latina são assim. Os países que são mais simples, Estados Unidos, que é FOB, ou seja, ele não considera o valor de frete, só o valor de produto. E tem essa isenção gigantesca, que é para passar mesmo. E mesmo que passe, é super simples a tributação. E tem a Austrália também é bem simples. A Austrália e Catar são países bem simples e com uma porta de entrada bem grande. Mas, assim, respondendo a sua pergunta auspiciosa, é o mesmo padrão, assim. Não tem muito... é tão, assim, pior. Falando só do contexto de comércio, mas tem outras paradas. De matriz tributária. Né? Tá muito legal, Rafa. Mais um ponto aqui pra gente tocar, a parte de melhores práticas para as empresas poderem entrar. Você já deu várias dicas que as empresas, enfim, o pessoal que já atua no e-commerce ou quer atuar, não é tão difícil, você já desmistificou e cortou um belo mato aí no caminho. Tá bom. O que você vê que... o que uma empresa que está no e-commerce ou quer estar no e-commerce, ou até pessoas físicas que querem vender, o que ela precisa fazer ali de passo a passo para ela poder vender para outros países, para outros mercados? Vamos dar uma receitinha de bolo aí. Vou tentar sintetizar para não me alongar assim. Bom, tem que ter o básico, né? Que é o produto, o canal, enfim. Vender pelo e-commerce. Uhum. E aí, a partir disso, você tem que definir, estudar o mercado, definir quais canais você vai vender, se você vai vender só pela loja própria, se você vai vender também pelo marketplace, e se sim, em quais marketplaces. Isso, quem vai te dar o drive é o estudo de mercado, porque você vai jogar lá teu produto, teu NCM, entender o ticket médio. Tem ferramentas hoje que fazem isso de forma automática, esse screening, principalmente no mercado americano, tem ferramentas hoje que fazem isso. Depois eu posso indicar, deixa aí nas descrições. A gente deixa depois na descrição do vídeo. Então, é importantíssimo fazer esse estudo para entender e, a partir daí, posicionar o teu produto, posicionar a precificação, definir os canais. Depois que foi feito isso, é importante fazer a implementação, né? Porque no final do dia, por mais que você já tenha uma stack funcional e você vai usar essa mesma stack, é preciso fazer, no mínimo, colocar a moeda em dólar do seu produto. E um também gateway de pagamento que aceite isso. Isso daí já é bem popularizado. Sim, um PayPal, um Stripe, um PayU, enfim. Fazer a conversão de moeda, né, do teu produto, você vender em dólar e eventualmente você fazer... Até ganhar ali, né? Isso, não só fazer a conversão, vale a pena eventualmente posicionar mesmo. E aí, inclusive, nesse lance do preço, dependendo se vai ter um posicionamento diferente, aí eu sugiro que faça um site novo. Porque se o cara vê o site do Brasil, vê o site do... Aí tem hubs que fazem esse processo. O Shopify, por exemplo, você consegue espelhar a loja, enfim, tem fast layout e tal. A gente tem um cliente, a Insider, por exemplo. A Insider tem um site dela aqui do Brasil, tem um site global. Vai ver o preço do site global. Quem não conhece a Insider? Meu Deus. Muito legal. Então, um dia a Insider vai estar aqui nesse podcast, Williams. Pode ir. Anota aí. Foi o caso de cross-border. Exato, muito legal, muito legal. Faz sentido, né? Porque a pessoa, sei lá, vai vender o produto, ela vai procurar e não conhece a língua, aquela distância, o site não tem aquele apoio da língua. E como ela nasceu com o conceito de marca global, ela de fato... Ela nasceu com uma cara gringa, né? Você olha o site, ele tem um jeitinho gringo ali. Então, diferente. ele escolheu fazer um site diferente porque ele posiciona o produto diferente. Ele tem políticas diferentes, ele tem um mix diferente de produto para atender aquele mercado. Exemplo, você vende biquíni. O verão daqui é diferente do verão de lá. Uhum. Então, você vai estar vendendo o mesmo produto que você está vendendo aqui em dezembro. O sortimento é diferente. Então, tem que avaliar isso, né? Dependendo do seu tipo de produto, e definir se você vai fazer uma loja só para fora ou se você vai pegar a tua loja e fazer aquele switch, sabe? Que a gente chama de multi-bind. De, é Brasil, Estados Unidos. Sim, você mexe ali do lado direito. Isso, aí ele já converte e já traduz. Dá para fazer os dois. E aí, bom, fez essa definição através do estudo do mercado e aí implementa essa solução. Tem que contratar uma solução logística e, além da solução logística, alguém que faça esse processo de cálculos e integrações com... já conectado com todo o ecossistema. Com as transportadoras. A Shipp faz isso, mas dá, por exemplo, não necessariamente você precisa ter a Shipp. Você pode contratar uma transportadora. Vou vender só para os Estados Unidos, meu produto é abaixo de $800.
Pô, beleza, tem um contrato com a FedEx, vai lá e conecta com a FedEx direto. Você não precisa obrigatoriamente passar pela chip. A vantagem de você ter um gateway é como se fosse no Brasil também. Você não fica preso a um transportador só, você tem outras opções, enfim, serviço e tal. Então, você precisa ter esse processo de logístico, né, de entendimento de quem vai fazer o transporte, precificação, política de frete. E tem um ponto importante também. Como eu te disse lá no início, o cross-border não é só B2C e não é só um processo de venda direta. Você pode fazer um fulfillment. Você pode trabalhar, por exemplo, a Amazon não tem um FBA? Sim, FBA by Amazon. Né? Fulfillment by Amazon. Você pode mandar o produto, parte do seu produto, a curva A, por exemplo, depois que você testou o mercado, você, estava saindo bastante, vou mandar essa curva A para o fulfillment. Deixa estrategicamente alocado para ter um prazo mais competitivo ali perto do meu cliente. Exato, e a própria Amazon vai fazer essa entrega. Então, assim, não precisa majoritariamente ser o FBM, que é o Fulfillment by Merchant. Você pode fazer os dois. Né? Você pode avançar um pouco de estoque usando os próprios serviços dos próprios marketplaces ou contratando um fulfillment terceiro e fazer esse mix. Né? Tipo, vou vender produto, tá lá, a curva A, o resto tá aqui. Tem cenários onde o cara tem muitos SKUs. A gente atende a livraria Martins Fontes, por exemplo. O cara tem 150 mil SKUs, ele não ia mandar 150 mil SKUs para FBA. O que ele fez? Ele plugou 150 mil SKUs em todas as Amazon. Da México, Canadá, Estados Unidos e Europa. E aí ele não tem esse plano de avançar, mas tem cliente que tem um produto só, ele prefere avançar porque ele tem certeza que vai sair. Então, você definir esse processo logístico e passa por também definir se você vai ou não avançar estoque. Isso é um ponto importante, porque às vezes fica para, só posso fazer daqui. Não, você pode avançar, mas você tem a possibilidade de fazer para aqui testar primeiro. Teve aderência a determinado produto, você não precisa de cara. Assim, né? Você pega uma empresa de sapato, você tem que mandar 2 grades para poder cobrir de sapato, senão você se lascou. Vendeu 36, acabou, você não tem 36 mais. Exato. Então, você consegue testar isso, testar via cross-border e depois avançar. E aí, depois disso, tem a questão de trazer cliente para o teu site, que é performance, tem que ter as políticas bem definidas, de devolução. Hoje tem sistema de devolução para o Brasil sem pagar tributação. Antes não tinha. Olha. Então, isso é uma coisa legal também. É muito comum lá na gringa. O cara, quero devolver. E aí, antes você, e aí o que eu vou fazer? Aí você tinha que homologar alguém lá na Europa ou nos Estados Unidos para receber esse pacote, fazer algum processo. Já ficava logo com o cara, Perdia, né? Hoje não, você consegue trazer esse produto para o Brasil sem tributação, normal. Então, basicamente é isso. E uma dica importantíssima, assim, o governo tem... eu não estou fazendo lobby eu falei bastante do governo, mas assim, esse governo especificamente, o outro também, mas esse governo, eles têm trabalhado fortemente nesse processo de balança comercial para fazer com que as exportações brasileiras sejam, de fato, alavancar as exportações brasileiras. E tem muita grana sendo investida pelo governo para isso. E aí o governo tem uma agência, que chama-se Apex, que é a Agência de Promoção e Exportação. E lá tem tudo. Eles têm um portal que chama Exporta Mais... Não Exporta Mais, meu Deus. Me fugiu agora o nome. Depois a gente coloca nos comentários, no link. A Apex tem um portal que te ajuda a entender o mercado, estudos de mercado, tudo gratuito. Tem cursos, eles têm um programa de extensão que chama PayEx. Fomentando pra caramba. Para fomentar. Tem um programa só para mulheres. Eles têm um programa Exporta Mais, que é um roadshow que eles fazem na comunidade amazônica, na comunidade ribeirinha, enfim. Eles têm, de fato, incentivado muito isso. E aí, em consequência disso, né, um player importantíssimo que não participava desse processo vai passar a participar, que é os Correios. O Correio tem o Exporta Fácil, que é o serviço deles de exportação, que é um serviço super antigo já, que durante muito tempo foi líder em termos de envio de pacotes para fora. E hoje já não está mais porque ele não é digital. Você tem que ir numa agência fazer. Né? E a galera, você pensa no e-commerce, você vai ter que levar teu pacote numa agência, não vai funcionar. E mais que isso, levar na agência até vai, porque a agência pode mandar o carro, né? Fazer a coleta. Fazer a coleta, mas você não tem API para fazer a etiqueta.
Você não consegue, você tem que fazer na mão. A etiqueta que tem um rastreio internacional ali. Isso, e aí você tem que fazer todas as outras documentações na mão. Uma invoice, um packing list que é obrigatório, você tem que fazer na mão. Então é inviável em termos de escala você fazer. Então o correio ficou fora desse processo do cross-border, do e-commerce cross-border. Ficou muito focado em pessoa física. E agora o governo tem interesse de fazer com que o correio participe disso. Então, eles assinaram um acordo, por exemplo, com o Shopee, um acordo com o AliExpress, um acordo com a Amazon, e o correio vai ser o principal player para poder fazer esses fretes. E esses acordos, eles são acordos de cooperação que envolve dinheiro para que as pessoas sejam capacitadas a venderem nessas plataformas e, de fato, tem um subsídio do governo para que as pessoas consigam comprar ads, consigam, enfim, estar bem ranqueadas. Fazer uma faculdade ali para o pessoal aprender a vender. Então, assim, eu recomendo muito que a galera procure a Apex. Assim. Não conheço nada, vai na Apex. Começa dali, começa dali, eles têm diversos cursos. O nome da plataforma que chama-se Braexp, Brasil Exportação. Então, sugiro muito que a galera procure. E tem tudo que você precisa saber sobre cross-border, tem ali. Legal. Você falou um pouquinho de gateway, e aí já popou aqui na minha cabeça. Pro cross-border também é importante ter leilão de frete, ter multitransportadores, ter N opções de transportadores, poder olhar pelo preço, olhar pelo prazo, poder aplicar a regra de frete, poder fazer o que você quiser para você customizar e direcionar ali seus esforços para a conversão da venda. Sim. Sim, é importantíssimo, né? As transportadoras, elas têm modalidade de envio. Você tem o Economy, tem o Priority, tem modalidades mais tudo lentas. Tem aqui no Brasil, tudo existe para fora. E assim, época de peak season, tem transportadora que performa melhor em determinado país, tem transportadora que performa melhor em outros países. Então, por exemplo, a DHL performa super bem na Europa. Já ia perguntar isso, porque o brasileiro, ele é exigente, né? Como é que fica isso no mundo, assim? Será que a galera baixa um pouquinho mais a régua? Não, é super exigente, mas de outro lado, a gente tem transportadoras que têm nível de serviço acima da média, né? Então, uma DHL, uma UPS e a FedEx, que são as principais transportadoras, são as principais transportadoras do mundo. Por isso. Já respondeu a própria pergunta. Então, eles têm tudo. Tem tracking, tem nível de serviço altíssimo, CS e tal. Mas, mesmo assim, você tem desafios. Isso, por que tem desafios? A logística sempre passa por ter volume. E aí, dependendo da linha, eu quero fazer Colômbia. A UPS tem uma performance melhor porque ela tem um volume nesse local, ela consegue ter avião com maior frequência. Ela não vai ser ela mesma que vai fazer, não vai ser um terceiro. Benefício da escala, né? Exato. E aí, por isso que é importante você diversificar a oferta de transporte, porque acontece isso a nível global. Acontece no Brasil, acontece né? Aqui. Você tem a transportadora que performa super bem em São Paulo, outra que performa super bem no Sul. E aí você usa o gateway para justamente poder fazer um leilão entre os players dentro da região e também definir quem vai atender quem em cada lugar. A mesma coisa a nível global. Então, isso falando para a escolha da transportadora. E também tem a camada, né? A gente lembra que a gente falou lá, preço de frete, transit time. Então, políticas de frete ajuda demais a converter carrinho, né? Então, precisa, de fato, de um gateway que te ajude a fazer esse processo. Isso é exatamente o que a gente se propõe a fazer. Muito legal. E aí, explorando o ciclo do pedido, então, calculei ali com a sua solução, apliquei as regras. Aconteceu um pedido, o que esse pedido precisa para ele seguir? Você tem pré-venda e pós-venda. Na pré-venda tem o produto tá lá na plataforma, no marketplace ou na plataforma, monta o carrinho, aí vai ter o cálculo de frete e cálculo de impostos, ele tem o cálculo. De forma transparente mostrou tudo. Aí mostrou preço do produto, preço de frete, preço de imposto, aí no final vai dar uma linha que chama-se Landed Cost. Aí ele vai clicar em pagar, vai ter um gateway de pagamento que faz esse processo na moeda que for a moeda do cara, né? Porque o cara pode estar na Estônia e o produto está sendo no Brasil, está sendo vendido em dólar, tem uma conversão na moeda do cara lá. Então tem que ter um gateway que seja um gateway global. Tem antifraude, tem... Você aplica tudo da mesma forma. Mesma forma. E aí, bom, é feito o pedido vai estar com o status de pago, você vai mandar esse pedido para o seu back-office, né, que geralmente é um RP. Esse RP vai fazer a fatura, é uma nota de exportação, qualquer RP faz, Bling, Time, qualquer um, faz a emissão da nota, ele vai devolver o status
para a plataforma, ou vai devolver, vai ficar ali, dependendo se tem integração ou não, vai ficar ali no RP, ou ele devolve para a plataforma. E a partir daí nasce um pedido de envio. E aí, através desse pedido de envio, aí tem o picking packing, né? Aí vai chamar a transportadora, a integração com a transportadora, é gerada uma etiqueta, que se chama WB, que tem lá o tracking number e tal, e também é gerado alguns documentos acessórios que são obrigatórios no processo de exportação. Então, além da nota fiscal, além da nota fiscal, você tem que ter uma invoice, tem que ter um packing list, e dependendo do produto, você tem que ter um dangerous good, que é uma etiqueta dizendo que não é perigoso. Exato. E aí, dependendo do produto, um creme, eu não sei o que, aí tem que ter a bateria de lítio, enfim, tudo isso a gente consegue. Tem plataforma que faz isso, a gente faz, lá na gringa também. Especifica e aí o transporte não tem. Exato, não tem aí problema. gera esse combo de documentos, a coleta agendada já para o dia seguinte. O legal dessas transportadoras que não tem coleta mínima, por isso que eu digo, nosso papel é de fato dar acesso, democratizar. Então, pô, você vai começar, vai ter um pedido só, tá tudo bem. Todo mundo começa pequeno. A Farm não vai ser mais caro, meu frete. Exato. A Farm não começou vendendo 1000 pedidos no primeiro dia, ela começou vendendo 1. A Insider começou vendendo 1. E aí ela foi evoluindo. E a gente justamente fala, pô, pelo fato de eu ter a negociação sindicalizada, eu consigo dar o mesmo preço para quem tem muito volume e para quem vai começar. Muito e aí o cara já começa, vai ter um pedido, vai ter a coleta, e a partir daí tem o tracking. Esse tracking a gente capta, padroniza e retroalimenta todo o ecossistema que precisa dessa informação. E depois o cliente fica super feliz, porque ele não vai parar na aduana, não vai receber nenhuma cartinha, porque vai passar direto, porque a gente já pagou, já coletou e já paguei o governo. E aí, o governo lá do país de destino, e aí a carga chega na casa do cliente. E se tem alguma ocorrência, a gente trata, né? Tem os gatilhos lá de acionamento de averiguar falha. Muito legal, né? Muito legal. Agora me deu um bicho pinica aqui para vender. Impressionante, como é fácil, né? É ignorância pura, Rafa, ignorância pura. Como é fácil, como é simples, não é caro, não é algo de outro mundo. Para ter uma noção, assim, o frete, então, você falou, não é tão caro assim eu mandar, sei lá, uma camiseta para Portugal. Você tem uma noção, assim? Tem. Média, tá? Comparado com o Brasil, ele é caro. Mas você vai pagar de 14 a 15 dólares. Tá. Por isso que eu digo, se você vai vender um produto de 2, 3 dólares, putz, já não então faz você sentido. tem que montar, por exemplo, a Insider, qual que é a política, o que ela trabalha? Ela trabalha a política de frete grátis para você montar um carrinho maior. E qual é o lance legal do internacional? Diferentemente do Brasil, que você tem pequenas faixas, então 100 gramas, 200 gramas, você vai mudando de preço, no frete gringo pelo menos daqui para fora, de lá para cá é um pouco diferente, mas daqui para fora é de meio quilo. Então, se você manda 3 camisas, é a mesma coisa de você mandar uma. E para roupa isso faz muita diferença. Então, assim, o ticket médio que a gente recomenda faz sentido 70, 60 dólares para você pagar um frete que seja acessível, ou eventualmente absorver esse frete, dependendo da tua operação. Mas o carrinho tem que ser mais ou menos disso. Se for abaixo, realmente o frete vai ser um impeditivo. E aí, dependendo, você tem um produto que é ticket médio mais baixo, eventualmente vale avaliar se não faz sentido mandar para o FBA. Aí você faz uma carga maior, contrata o serviço da gente através da plataforma, aí não é via integração, você entra numa plataforma, contrata um frete, avança esse estoque, e aí a Amazon faz a entrega lá no país de destino. Isso, que aí é uma opção também. É isso. E tem um ponto crucial de que quem compra também ganha em euro. Pois é. Para ele não é tão, talvez não seja tão isso, caro. Esse assombro aí do frete não é tão dolorido para quem está comprando, né? Exato. É só muito a questão do produto. Você vende o produto aqui a R$10, vai poder vender o produto lá a 50 dólares. Porque vai ter um concorrente que vai vender provavelmente equivalente ao que você tem aqui no Brasil. Então tem que realmente ter esse entendimento de como seu produto vai se posicionar no mercado. Poxa, muito legal, Rafa. Eu fico imaginando o desafio que você não teve, né, nessa quantidade de integrações que você promoveu até aqui, TMS em outras línguas, integrações, desenvolvedores de todos os continentes, assim, deve ter sido
Né? Porque acho que é meio corrente, é contínuo, né? Você está no mercado de SaaS? A plataforma é SaaS, ela a cada 2 semanas tem um deploy lá de um novo produto, de uma nova feature na plataforma. Porque você tem 2 desafios. Tem o desafio do core, né, de desenvolver o produto, e você tem o desafio de integrar esse produto, né? E aí, quando você fala do desafio do produto, você tem diversos, olhando para um contexto global, dentro do contexto de logística, que vai desde entendimento de endereço, geocode, a parte de impostos, parâmetros que no Brasil não tem necessidade, lá você precisa ter. Por exemplo, Chile, para entrar o produto, só tem 3 países que obrigam a colocar CPF, o equivalente Tax ID. Um deles a gente já sabe que é o Brasil, certo? Você não faz nenhuma venda para o Brasil sem CPF. Mas existem mais 2, que é o Chile e a Argentina. Da América Latina, olha só. Como que eu ia descobrir isso? Assim? Então, aí você depende de muita pesquisa. Tem modelão padrão MVP, manda, vê o que dá. E aí depois... O Rafa é o maior produteiro que eu conheço, assim, é impressionante. E depois você vai adaptando. Então, o fato de também fazer esses envios para a pessoa física ajudou bastante, porque a gente mandou para o mundo inteiro, de fato. Aprendeu muito com isso. Né? Exato. Então, e aí, bom, esse é o desafio do produto. Língua, enfim. E de outro lado, você tem o desafio de integrar, porque a gente se propõe a ser uma solução não só a nível Brasil, nós somos uma solução que atende a nível global. E aí, quando você se propõe a fazer isso, você precisa se integrar com todo mundo, de fato. Desde os marketplaces... Receber ligação de brasileiro, argentino, chinês, americano... Sim. E português. Mais que isso, né? Integrar com o ecossistema desses caras, né? Então, a gente gastou um bom tempo para isso. Mas hoje é o nosso principal diferencial. Tem o lance do algoritmo, do cálculo, que é muito importante, mas não adianta nada isso existir se não estiver conectado ao ecossistema. Porque, de fato, a grande missão nossa é democratizar. E aí, para você democratizar, tem que ser um processo meio que plug and play. Porque se não for, putz, você vai ter que pagar um setup de não sei quantos mil para fazer... Cara, o cara falou, desculpa, passa... Fazer um negócio tailor-made para você. Aí o cara fala, amigo, sem tempo, né? Passa depois que eu tenho que resolver aqui. Então, muito claro isso na cabeça desde a sua concepção. Exato, né? porque senão a gente não estaria aqui. Isso foi o principal ponto. Tinha que ser uma coisa fácil e sem barreira, inclusive financeira. Então, hoje a gente não cobra setup, para você ter ideia. Então, a galera vai lá, compra o plano e vai. De fato, e paga a mensalidade ali. A gente faz sem travar 12 meses, 24. É modelo de anualidade. Então, ele paga uma franquia de pedidos para transitar no ano. E essa franquia é super barata. Então, não é trava para ninguém. E aí, vai dependendo. Se ele avança, excedir a franquia, ele só migra para outro plano depois. Então, foi mais ou menos assim o modelo que a gente achou. Porque a gente tentou de tudo que é jeito também. Setup, mais mensalidade. Aí dava 4º mês, o cara não investia R$1 em ads, não gerava nenhuma venda. Não vai, vou te dar churn. Então, a gente entendeu o tempo que o cara demora para rampar. Então, a gente geralmente demora de 3 a 4 meses para ele começar a vender, para ele entender, acertar como que vai ser o... Tem gente que quer ficar rico com setup, né? Não faz sentido, cara. O mercado SaaS é recorrência, né? Não é exato, esse muro alto aí do setup. Exato. Eu não acredito realmente no setup. Só, de fato, quando tem alguém que tem uma necessidade de um projeto especial, a gente pensa... Porque também, de outro lado, você tem que ter gente. Se você se propõe a fazer setup, você tem que ter um time para fazer. E aí você tá pegando aquele time, parando para fazer aquela customização, e aqui tá perdendo aquela oportunidade de focar no seu core. Exato. Então, a gente é muito crítico nessa... admiro muito essa clareza que você tem, viu, Rafa? Porque muitos, assim, já vi, se perdem, assim, nesse... vira uma empresa de setup. Exato. É muito atraente essa questão, né? A tecnologia tem que ser um viabilizador, e ela não é o fim. Esse é o ponto. Eu estou aqui para viabilizar uma transação internacional. Se eu passar a ser uma barreira, ferrou, né? Se eu estou falando que você pode usar a mesma plataforma que você tem, o mesmo RP, o mesmo gateway, aí eu vou ser uma trava para você? Não. Tem que ser a coisa mais simples. E aí depois, daqui a pouco você vai evoluir, quer ter uma conexão diferente, quer fazer ship from store. Tem gente fazendo ship from store cross-border. Meu Deus. Tem esse nível. Tem gente fazendo Essa eu não vi ainda. ship from store global. Então, tem gente que tem estoque no Brasil, estoque em Portugal, estoque nos Estados Unidos. Dependendo de onde o cara comprar, você despacha desses estoques. A gente já está nesse nível.
Aí, pô, um projeto desse, eventualmente, você tem que fazer um tipo de adequação, porque são NRPs e tal. Mas 99% dos casos é padrão. Aqui o cara já tem, pega o plugin lá, Nuvem Shop, baixa o plugin e começa a usar. Caramba, produteiro raiz, assim, ó. Nunca vi mais produteira. E é produteira raiz por quê? Porque passou por todas as áreas do negócio. Eu evangelizo isso aqui. Você pode falar que todo episódio eu falo um pouquinho. Rafa, a gente passou um pouquinho sobre todos os temas. Sim. Para quem quiser empreender aí nesse ramo, você já me deixou com vontade, tá? De vender e testar isso. Não é tão difícil assim. E o que você queria dar de recados finais aí? Acho que foi super legal tudo que você pincelou. Hoje, 1% só das empresas exportam no Brasil. Então, é bizarro. E se a gente pega pequenas e médias empresas, são 28 mil empresas só. 28 mil CNPJs que exportam. Tem uma oportunidade absurda, né? Tem dinheiro na mesa aí, a gente não está sabendo, né? Exato. Tem um mercado que a gente ainda pouco explora, que é o mercado chinês. Então, assim, o governo tem feito um trabalho grande para abrir esse mercado para nós, brasileiros. Já tem uma abertura gigante quando se fala de commodity, né? Hoje a China é quem mais compra do Brasil, mas poderia ser também um mercado B2C. Até para produtos locais, né? Às vezes a minha mãe faz um crochê lá, um negócio, um artesanato. Tem de tudo, assim. Então a gente não precisa se prender só a commodity, tem demanda para todos os produtos em qualquer lugar do mundo. Assim, o que de fato precisa é fazer o back to basics, né? Para você vai fazer uma loja no Brasil, você passou por todos esses steps. Para fazer uma loja para gringa, você também tem que passar. O ponto bom é que, em termos de legislação, complexidade fiscal, necessidade de mobilização de estoque, tudo isso já não existe mais. Nem foi eu que cortei, o mercado já está já está assim, né? Então a deixa, né? Por que ficar preso no mercado local se você pode trabalhar em outros mercados, né? E hoje tem diversas possibilidades para isso. É só entender onde seu produto vai ter mais aderência. Então, você pega, por exemplo, o Brasil hoje, acho que 6 a 10% do e-commerce já não é mais brasileiro. Então, você já não tem mais 100%, você tem só 90%. E a tendência é que isso já chegou a bater 20% antes do PSC. A tendência é que aumente. Né? A tendência é que aumente. De outro lado, a gente tem nos Estados Unidos um mercado de quase 150 bilhões só de cross-border, que eles compram de fora. Na Europa, mais da metade das vendas feitas na Europa são cross-border. Então, na América Latina, não precisa ir tão longe. Você tem Chile, por exemplo, e 30% das vendas, das compras que os chilenos fazem são de produtos de fora. A Argentina agora vai abrir também o mercado. O Uruguai está aqui do lado. Enfim. Então, nosso papel é democratizar. E, mais que a dica, o beabá. Você passou a receita. É só fazer. Assim, eu não quero passar a impressão de que é um negócio, tipo, abrir um site e está tudo certo. Mas, de outro lado, eu também quero deixar claro que, não é um bicho de sete cabeças, não é um processo que você tem que fazer um departamento na sua empresa de Comex. Não precisa. Um negócio caríssimo. Não precisa. Com o seu time de digital, você consegue começar a expansão internacional. E, ponto importantíssimo, não é o fim. O e-commerce cross-border, ele pode ser um canal. Daqui a pouco você entendeu que determinado mercado faz sentido você abrir um novo canal, um canal offline, você abrir um canal de distribuição. Abrir uma lojinha física ali naquele país que está comprando muito seu produto. Faça, mas você já testou, você já sabe. Né? Então, usa o e-commerce cross-border para testar mercado também, entender a aderência do teu produto. O e-commerce é global. Né? Então, não tem por que ficar preso só no país ou numa região. Tudo a ver com Cosco, hein? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou sobre cross-border, falamos um pouquinho da trajetória do Rafa e das empresas que ele tem para apoiar nesse setor. Por favor, deem uma olhada lá no site dele, acompanhem o Rafa também no LinkedIn, ele não aprendeu isso agora. Ele já veio de um bom caminho aí do setor, tá? Rafa, eu queria agradecer sua presença, participação e generosidade aqui com a gente. Eu que te agradeço, Bruna. Prazer te rever. Sucesso na sua trajetória.
Tamo Conta junto. com a gente. Fazer uma série do cross-border, porque assim, ó, tanto de coisa que a gente falou aqui. Não, dá para fazer. Cada abinha que ele falou, acho que era um episódio só, né? E tem gente legal. Vamos lutar para trazer... Vamos lutar para conectar essas pessoas trazer aqui. os clientes aqui também, os marketplaces. O pessoal tá... Tem poucos Faz canais sentido. ainda que falam disso. Exato. Acho que você pode, com certeza... Vamos capitanear isso aí, com certeza. Pessoal, curtam a gente, compartilhem, sigam nossas redes. A gente está presente em diversas redes. O LinkedIn está crescendo bastante, a gente está super feliz. Faz super sentido aqui com o nosso propósito, que é facilitar a jornada no comércio eletrônico. Logo menos a gente vai ter uma super novidade. Acompanhe os nossos canais e até a próxima. Muito obrigada.